Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos? Então, hoje é terça-feira, dia 16 de maio de 2023, e nós vamos juntos dar continuidade ao nosso trabalho de jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres. Estamos na lição 136, uma lição poderosíssima, que declara: a doença é uma defesa contra a verdade. Ninguém pode curar a menos que compreenda a que propósito a doença parece servir, pois só então compreende também que o seu propósito não tem significado. Não tendo causa ou qualquer intenção significativa, a doença não pode existir de forma alguma. Uma vez que isso é visto, a cura é automática. Ela dissipa essa ilusão sem significado pelo mesmo enfoque com que leva todas as ilusões à verdade e simplesmente as deixa lá, para que desapareçam. A doença não é um acidente. Como todas as defesas, é mais um instrumento insano para o auto-engano. E como todas as demais, o seu propósito é esconder a realidade, atacá-la, modificá-la, torná-la inepta, deturpá-la, distorcê-la ou reduzi-la a uma pequena pilha de partes desagrupadas. O objetivo de todas as defesas é o de impedir que a verdade seja íntegra. As partes são vistas como se cada uma fosse íntegra dentro de si mesma. Né? Lembrando que na live de domingo nós falamos sobre as defesas do ego. Então, se você ainda não tiver assistido, assista, por favor, essa última live desse último domingo, tá? As defesas não são involuntárias, nem são feitas sem consciência. São varas de condão mágicas e secretas que manipuladas quando a verdade parece ameaçar, aquilo em que queres acreditar. Só parecem ser inconscientes por causa da rapidez com que escolhes usá-las. Naquele segundo, ou até menos, em que a escolha é feita, reconheces exatamente o que queres tentar fazer e passas, então, a pensar que já está feito. Quem mais, senão tu mesmo, avalia a ameaça, decide que é necessário escapar e estabelece uma série de defesas para reduzir a ameaça que foi julgada real. Tudo isso não pode ser feito inconscientemente. Mas, depois o teu plano requer que esqueças que foste tu que o fizeste, de modo que ele pareça estar fora da tua própria intenção. Um acontecimento, além do teu estado mental, um resultado com efeitos reais sobre ti, ao invés de efetuado por ti mesmo. É esse rápido esquecimento do papel que desempenhas em fazer a tua realidade que faz com que as defesas pareçam estar além do teu próprio controle. Mas o que tens esquecido pode ser lembrado, se estiveres disposto a reconsiderar a decisão duplamente oculta pelo esquecimento. Não lembrar-te disso é apenas um sinal de que essa decisão ainda está em vigor no que concerne aos teus desejos. Não te equivoques a esse respeito, tomando isso por fato. As defesas não podem deixar de fazer com que os fatos sejam irreconhecíveis. É o seu objetivo ao fazer isso, e é o que fazem. Toda defesa toma os fragmentos do todo, reúne-os, sem considerar todos os seus relacionamentos verdadeiros, e assim constrói ilusões de um todo que não existe. É esse processo que constitui a ameaça e não qualquer resultado que possa vir em decorrência. Quando as partes são arrancadas do todo, vistas como separadas e íntegras em si mesmas, vêm a ser símbolos que representam o ataque ao todo. Seu efeito é bem sucedido e elas jamais serão vistas como um todo novamente. E, no entanto, tu esqueceste que representam apenas a tua própria decisão,
do que deveria ser real para tomar o lugar do que é irreal. A doença é uma decisão. Não é uma coisa que te acontece que absolutamente não buscaste, que faz com que fiques fraco e te traz sofrimento. É uma escolha que fazes, um plano que traças, quando por um instante a verdade surge na tua mente iludida e todo o teu mundo parece vacilar e se preparar para cair. Agora estás doente para que a verdade possa ir embora e parar de ameaçar aquilo que estabeleceste. Como pensas que a doença pode ter sucesso em proteger-te da verdade? Né? A verdade é que nós somos a parte de um todo, né? Essa que é a verdade. Porque ela prova que o corpo não é separado de ti. E assim tens que estar separado da verdade. Sofres dor porque o corpo sofre, e nessa dor tu te fazes um com ele. Isto é, eu me identifico com o corpo. Eu acho que eu sou o meu corpo, né? Assim, a tua verdadeira identidade, verdadeira entre aspas, é preservada. E o estranho pensamento que te persegue, de que possas ser algo além desse pequeno monte de pó, é silenciado e para. Pois vejas, esse pó pode fazer-te sofrer, torcer os teus membros e parar o teu coração, ordenando-te que morras e deixe de ser, né? Porque se eu acho que eu sou um corpo, na hora que eu morrer, acabou. O corpo morreu, é um fato, isso pode ser comprovado, então eu acabei. Assim, o corpo é mais forte do que a verdade que te pede que vivas, mas que não pode superar a tua escolha de morrer. E, desse modo, o corpo é mais poderoso do que a vida eterna, o céu mais frágil do que o inferno. E, ao desígnio de Deus para a salvação do seu Filho, se opõe uma decisão mais forte do que a tua vontade. O Filho de Deus é pó, o Pai incompleto e o caos. Senta-se em triunfo. O Pai é pó, o Pai incompleto e o caos senta-se em triunfo no trono de Deus. Né? O caos aqui é sinônimo do ego, né? O ego, no final das contas, vai lá e senta no trono de Deus, que é o que ele sempre quis. Ele sempre quis usurpar o poder de Deus, o lugar de Deus, né? Tal é o teu plano para a tua própria defesa. E acreditas que o céu recua diante de ataques loucos como esses, que Deus se torna cego pelas tuas ilusões, que a verdade é transformada em mentiras e que todo o universo é feito escravo de leis que as tuas defesas querem lhe impor. Mas quem acredita em ilusões senão aquele que as inventou? Quem mais pode vê-las e reagir a elas como se fossem a verdade? Deus desconhece os teus planos para mudar a sua vontade, a vontade dele, Deus. Imagina, quem somos nós para mudarmos a vontade de Deus? O universo continua a não ver as leis com as quais pensavas governá-lo. E o céu não se curvou ao inferno, nem a vida à morte. Tu só podes escolher pensar que morres, sofres doenças ou deturpas a verdade, de qualquer forma que seja. O que foi criado está à parte de tudo isso. Defesas são planos para derrotar o que não pode ser atacado. O que é inalterável não pode mudar. E o que é totalmente sem pecado não pode pecar. Aqui ele está lembrando a sua verdadeira realidade. Você é o seu ser real é o Filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso e isento de pecado. Tal é a simples verdade. Ela não faz apelos para o poder ou para o triunfo. Não ordena a obediência, nem busca provar quão deploráveis e fúteis são as tuas tentativas de planejar defesas que querem alterá-la. A verdade quer apenas te dar felicidade, pois tal é o seu propósito. Talvez ela suspire um pouco quando jogas fora as suas dádivas, mas sabe, com perfeita certeza, que aquilo que é a vontade de Deus para ti tem que ser recebido. É esse fato que demonstra que o tempo é uma ilusão.
Pois o tempo permite que penses que o que Deus tem te dado não é a verdade agora, como tem que ser. Os pensamentos de Deus estão bem à parte do tempo, pois o tempo não passa de mais uma defesa sem sentido que fizeste contra a verdade. No entanto, o que é a sua vontade está aqui, e tu permaneces tal como ele te criou. O tempo aqui, ele está falando da percepção linear do tempo que é inerente à terceira dimensão, onde nós estamos, a essa matrix, a esse metaverso, passado, presente e futuro. Na verdade, passado, presente e futuro estão todos acontecendo ao mesmo tempo aqui e agora. A verdade tem um poder que vai muito além das defesas, pois nenhuma ilusão pode permanecer onde foi permitido a verdade entrar. E ela vem a cada mente que queira abaixar as armas e parar de brincar com a loucura. Ela pode ser encontrada em qualquer momento hoje, se escolheres praticar dar boas-vindas à verdade. Esse é o nosso objetivo hoje. E daremos 2 vezes 15 minutos para pedir a verdade que venha a nós e nos liberte. E a verdade virá, pois nunca esteve à parte de nós. Ela espera apenas por esse convite que lhe fazemos hoje. Nós a introduzimos através de uma prece de cura, para que nos ajude a erguermos-nos acima da defensividade e a deixarmos a verdade ser como sempre foi. A doença é uma defesa contra a verdade. Aceitarei a verdade do que sou e hoje deixarei a minha mente ser totalmente curada. A cura brilhará através da tua mente aberta, à medida que a paz e a verdade surgirem para tomar o lugar da guerra e das imaginações vãs. Não haverá cantos escuros que a doença possa ocultar e manter defendidos da luz da verdade. Não haverá mais figuras vagas procedentes dos teus sonhos, nem tampouco as perseguições obscuras e sem significado, com os seus propósitos duplos que são buscados de forma insana. Nada disso permanecerá na tua mente. A tua mente será curada de todos os desejos doentios que tentou autorizar o corpo a obedecer. Então, olhem essa frase. A tua mente será curada de todos os desejos doentios que tentou autorizar o corpo a obedecer. O corpo, ele só vai obedecer ao conteúdo mental, né? Por isso que eu não preciso mexer no corpo, eu só preciso mexer na mente, né? Agora o corpo está curado, porque a fonte da doença foi aberta para o alívio, e reconhecerás que praticaste bem por isso. O corpo não deve sentir nada. Se tiveres tido êxito, não haverá nenhuma sensação de mal ou bem-estar, de dor ou de prazer. Não há absolutamente nenhuma resposta na mente para o que o corpo faz. Só a sua utilidade permanece e nada mais. A utilidade do corpo como veículo de comunicação. Talvez não reconheças que isso remove os limites que havias imposto ao corpo, através dos propósitos que lhe deste. Ao deixares esses propósitos de lado, a força que o corpo tem será sempre suficiente para servir a todos os propósitos verdadeiramente úteis. A saúde do corpo está inteiramente garantida, pois não é limitada pelo tempo, pelo clima ou pelo cansaço, pela comida ou pela bebida, ou por qualquer lei que o tenhas feito obedecer anteriormente. Agora não precisas fazer nada para deixá-lo bem, pois a doença veio a ser impossível. Por quê? Porque a mente está curada, né? Mas essa proteção necessita ser preservada por uma vigilância cuidadosa. Orai e vigiai. Se deixares a tua mente nutrir pensamentos de ataque, ceder ao julgamento ou fazer planos contra as incertezas por vir, mais uma vez terá posto a ti mesmo no lugar errado e feito uma identidade corporal que atacará o corpo, pois a mente está doente. Então, pensamentos de ataque, crítica, julgamento,
falta de perdão, né? Preocupações, sair do momento presente e se preocupar com o futuro, né? Ansiedade, que também tem tudo a ver com o futuro, ressentimentos e mágoas, né? Que tem a ver com o passado. Enfim, tudo isso vai construir essa identidade aí que vai atacar o corpo, né? Uma identidade corporal que atacará o corpo, pois a mente está doente. Dá-lhe remédio imediato se isso ocorrer, não deixando que a tua defensividade te fira mais. E aí a gente falou da defesa e do ataque na lição de ontem. Não confundas o que tem de que ser curado, mas dize a ti mesmo: esqueci-me do que realmente sou, pois confundi o meu corpo comigo mesmo. A doença é uma defesa contra a verdade, mas eu não sou um corpo, e a minha mente não pode atacar. Portanto, não posso estar doente, tá? Então, o antídoto, né? Quando você se esquecer disso, você volta aqui nessa lição, né? Não precisa nem usar apenas essa lição apenas para o dia de hoje, né? Essa é a lição do dia. Mas efetivamente, se você adoecer, você pode voltar e falar: eu me esqueci do que realmente sou, pois confundi o meu corpo comigo mesmo. A doença é uma defesa contra a verdade, mas eu não sou um corpo e a minha mente não pode atacar. Portanto, não posso estar doente, tá? Então, essa é a lição do dia de hoje. Muito bem, né? Então, eu vou ler o texto da Marianne Williamson e a gente volta para a lição já para contextualizar a prática na nossa jornada de cura da criança interior, tá? Então, vamos para o livro Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias, da Marianne Williamson, e estamos no texto do dia 136. Eu entrego os meus medos financeiros no dia de hoje. Uau! Então hoje temos uma oração para isso, e eu vou pedir que aquela boa e caridosa alma que copia a oração para mim nos comentários no YouTube, o faça hoje novamente. Essa oração é bem importante, tá? Aí ele diz: em Deus não há falta, há apenas abundância. Em Deus não há busca sem significado, há apenas criatividade infinita. Em Deus não há fins, mas apenas o começo de novos começos. Eu habito em Deus para que eu possa ser livrado do reino da falta, da dor da falta de significado e da tristeza do luto de uma falha percebida. Eu sou elevado acima dos limites do mundo para a infinita abundância da mente de Deus. E então eu não preciso ter medo, eu não preciso temer. A oração. Querido Deus, eu coloco nas suas mãos hoje as minhas preocupações financeiras. À medida em que eu abundantemente dou de mim mesmo, que a abundância possa ser dada a mim, que eu possa presentear o universo e o universo me presentear, num ciclo infinito de amor. Amém. Que bonito, né? Então, que nós possamos praticar o que ela está falando nessa oração no dia de hoje, tá? Então aí vocês devem estar se perguntando. Eu vou ler novamente as orações da lição. A doença é uma defesa contra a verdade. Aceitarei a verdade do que sou e hoje deixarei a minha mente ser totalmente curada, né? Então, a verdade do que eu sou o filho, a filha de Deus. Eu sou perfeita, inteira, completa, maravilhosa e isenta de pecado. Me esqueci do que realmente sou, pois confundi o meu corpo comigo mesmo. A doença é uma defesa contra a verdade. Mas eu não sou um corpo e a minha mente não pode atacar. Portanto, não posso estar doente. E aí vocês devem estar se perguntando, mas Jaque, como nós vamos praticar isso com a criança interior? Né? Então, vocês já sabem que a professora de vocês adora uma lista
Então, vocês vão fazer uma lista hoje de todas as vezes, de todas as doenças que vocês tiveram entre 0 e 14 anos e meio, e 15 anos. Para facilitar, entre 0 e 15 anos de idade, vocês vão listar as doenças que vocês tiveram. Alguns de vocês tiveram muitas. Outros, como eu, tiveram pouquíssimas. Graças a Deus, eu sou uma pessoa extremamente saudável. E eu tive uma infância muito saudável. Então, o que eu tive na minha criança foram alguns resfriados. Eu tive catapora quando eu tinha por volta de uns 5 anos. Eu tive cachumba quando eu tinha por volta de 8 anos. Eu tive dengue quando eu tinha 14 anos. Num dos grandes surtos de dengue que teve aqui no Rio de Janeiro. O que mais que eu tive? E eu sofri um acidente. Quando eu tinha 7 anos de idade, esse foi bem marcante. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu tava brincando naqueles balanços que é uma tábua comprida. Sabe aqueles balanços que parece uma gangorra que você fica assim? Eu tava brincando. E aí, por conta de alguma criança encapetada, algum garoto encapetado, que deu um esbarrão naquele balanço e eu voei longe e bati com a testa, tá? Eu lembrei aqui que eu tinha com frequência infecção intestinal. E eu tinha insolação. Se eu ia pra praia, eu tinha insolação. O sol não me batia bem, eu tinha insolação e tinha internação e tinha infecção intestinal, tudo junto. E acho que foi isso. E um dia também, perto do acidente com o balanço, bem perto, umas crianças estavam jogando bola perto de mim. Eu estava com a minha mãe e com a minha irmã e eu levei uma super bolada na minha cara. Foi bem traumático. Esses 2 eventos, do balanço e da bolada no rosto, foram bem traumáticos. Então você vai escrever esses eventos, fazer uma lista. Lembrando que, de acordo com o meu sistema de crenças, você pode aceitar ou não, aí fica a teu critério, que é do meu estudo lá, que eu faço desde 2016 com a escola da Cristina Cairo, de linguagem do corpo, né? A Cristina Cairo tem 3 livros chamados Linguagem do Corpo. Volume 1, volume 2 e volume 3 são maravilhosos. O Gasparetto tem 4 livros maravilhosos, a Metafísica da Saúde, volumes 1 a 4, com o grandíssimo, maravilhoso Val Capelli, né? Que falam de Metafísica da Saúde. Inclusive o Val Capelli também tem um canal aqui no YouTube chamado Metafísica da Saúde. Então, por que eu falei isso? Por causa da Cristina Cairo. Então, entre 0 e 7 anos e meio, você estava sob o governo do inconsciente da sua mãe. A sua mente era governada pelo inconsciente da sua mãe. E entre 7 anos e meio e 14 anos e meio, o seu inconsciente era governado, a sua mente era governada pelo inconsciente do seu pai, tá? Então tenha isso em mente e faça uma correlação entre as doenças que você teve na sua infância e o inconsciente de quem que estava te governando. Então, por exemplo, quando eu tive quando eu tive a catapora e quando eu tive esses 2 acidentes, que foram coincidentemente na cabeça, eu estava sob a esfera da influência da minha mãe. E quando eu tive a cachumba, já estava com o meu pai. Quando eu tive dengue, já estava com o meu pai, tá? E as infecções intestinais, em sua maioria, com relação à minha mãe, né? E aí você vai buscar fazer um paralelo e trazer uma correlação para a sua vida a respeito dos momentos que a sua família estava experimentando. Você pode dizer assim para mim, mas eu fui criada sem pai. Então tinha uma figura masculina importante na sua vida. Talvez o seu avô, talvez o seu pai adotivo, se você tiver sido um filho adotivo, e um professor, às vezes pode ser, tá? Um tio. Então você estaria sob o governo da mente desse cuidador
primário que estaria fazendo o papel do seu pai e vice-versa, se foi o caso com a sua mãe. Então você vai fazer um exercício também hoje de levar amor e cura para sua criança, talvez no momento em que ela estivesse mais assustada, talvez você tenha passado por uma cirurgia, talvez você tenha passado por uma internação, né? Então a sua infância com relação a isso, ela pode ter sido desafiadora. A minha não foi, graças a Deus. Eu, nesse sentido, eu sou uma pessoa bastante saudável até hoje, né? E eu agradeço muito a Deus por isso. E nós precisamos nos lembrar que nós estamos aqui no processo de correção das nossas mentes. Precisamos nos lembrar também... agora eu me lembrei que quando eu tinha por volta de 10 anos eu comecei a sofrer de uns desmaios, né? Porque eu tinha hipoglicemia, mas hoje eu entendo, depois de adulta eu descobri que era a minha mediunidade. Então eu entrava num lugar que estava espiritualmente carregado e eu apagava, eu desmaiava, né? Eu só descobri isso depois de adulta, né? Que era a minha mediunidade. Eu descobri lá estudando com o mestre Gasparito, né? E muito bem. E aí você vai traçar um mapa que vai te dar um bom entendimento a respeito das forças que estavam em ação quando você era uma criança, né? E você pode hoje fazer uma meditação. Depois, se você quiser, você pode entregar todas as culpas e as crenças equivocadas dos seus pais ou suas próprias, né? Que levaram você a manifestar essas doenças nas mãos do Divino Espírito Santo e queimar essas listas se você quiser, tá? E a minha sugestão é que você hoje, em meditação, leve para sua criança um conforto, para aquele momento em que eventualmente ela pudesse ter sentido mais medo com relação à condição de saúde física dela, né? Eu me lembro de 2 momentos. O primeiro foi esse que eu caí, né? Que meus pais me levaram no hospital, eu tive que passar por uma radiografia na cabeça. E depois um outro momento que também foi assustador foi quando eu comecei a ter esses desmaios e os médicos pediram uma bateria de exames. E eu me lembro que eu fiquei muito assustada. Eu tive que fazer eletrocardiograma, eletroencefalograma, né? E foi bem desafiador. Eu me lembro de ter ficado com bastante medo, né? E aí você vai levar o seu amor, a sua presença, o seu colo, o seu carinho para sua criança. E você pode, inclusive, repetir para ela essas frases aqui da lição do dia. A defesa é uma doença contra a verdade. Você hoje pode aceitar a verdade de quem você é, do que você é, e deixar que a sua mente seja totalmente curada. E aí você vai abraçá-la, se visualizar abraçando ela, e você vai dizer para ela: você é a filha de Deus, perfeita, inteira, completa, maravilhosa e sem pecado. Você é livre. Você não é um corpo, você é livre porque você ainda é como Deus te criou. E você pode dizer para ela também: você se esqueceu do que realmente é, pois confundiu o seu corpo consigo mesma. A doença é uma defesa contra a verdade, mas você não é um corpo e a sua mente não pode atacar. Portanto, você não pode estar doente, porque você é a filha de Deus, perfeita, inteira, completa, maravilhosa e isenta de pecado. E porque você não é um corpo, você é livre, pois ainda é como Deus te criou, tá? E aí você vai levar essa mensagem de cura para sua criança interior. Esse assunto, gente, da relação entre o corpo físico, as doenças do corpo físico e a nossa mente, ele é um assunto extremamente vasto. Nós já falamos um pouco dele nas lives, né? Já tivemos oportunidade de falar um pouco desse assunto nas lives. Então, tem alguns livros que eu super recomendo para vocês. Super recomendo. Façam uma lista aí. Você pode curar a sua vida e você e o seu corpo... Acho que é esse o título do livro. Esses 2 são da Louise Hay. Maravilhosos, né? A Louise Hay, que é uma das precursoras que trouxe esse tema para o Brasil. Lá nos Estados Unidos já era um tema meio batido.
Os 4 volumes da Metafísica da Saúde, do Luiz Antônio Gasparetto com o Val Capelli. Os 3 volumes da Linguagem do Corpo, da grande mestra Cristina Caio. Já fiz vários cursos com a Cris. Cursos de Linguagem do Corpo, infelizmente o curso dela de longa duração é um curso que ela só dá presencial, mas quem puder, faça. Então é em São Paulo, né? A Escola de Linguagem do Corpo da Cris é em São Paulo. Que mais? Tem um alemão, uma dupla de alemães que é Thorvald Detlefsen e o outro eu esqueci o nome dele. Eles têm 3 livros maravilhosos. A Doença como Caminho, A Doença como Símbolo, A Doença como Linguagem da Alma. São maravilhosos, tá? O outro autor eu esqueci, mas eu também nem saberia soletrar aqui para vocês, então é mais fácil vocês acharem pelo título do livro. A Doença como Caminho, A Doença como Linguagem da Alma, A Doença como Símbolo. Alguns desses eu acho que eu tenho os PDFs, então eu vou botar lá no canal no Telegram, tá? São livros muito bons. Um livro que eu tô curtindo muito, que eu já falei pra vocês dele, que foi o pessoal do Stargate que recomendou, que é O Corpo Não Mente, que é o livro do Luiz Martins Simões, tá? Deixa eu ver, o Teu Corpo Não Mente, chama-se Curar a Pessoa, mas não a doença. É do Luiz Martins Simões, ele é um português, ele é maravilhoso, esse livro dele é uma coisa absurda. Tem um outro que eu amo também, que me ajudou muito em 2015, quando eu quebrei meus pés, que é Diga-me Onde Dói e Eu Te Direi Quem És. Esse eu tenho o PDF dele com certeza e eu vou colocar no nosso canal no Telegram, tá bom? É um livro que está esgotado. O que mais que eu posso recomendar para vocês? Tem um livro também, peraí. Aqui na minha biblioteca, deixa eu ver o que mais que eu tenho. Peraí, tem um aqui que eu quero recomendar, que é muito bom, que é... Gente, assim, é muito livro bom. Hoje em dia já tem muita coisa, muita coisa boa pra gente entender de psicossomática, tá? E muitas vezes, aqui, achei, Leitura Corporal, a linguagem da emoção inscrita no corpo, é da Nereida Fontes Vilela. Leitura Corporal, a linguagem da emoção inscrita no corpo, Nereida Fontes Vilela. Tá? E esse livro quem me indicou foi minha professora foi quando eu estava fazendo minha formação em terapeuta de fogo sagrado, ela indicava esse livro pra gente. É muito bom, é de uma brasileira. A Nereida, eu acho que ela é mineira, tá? Então, assim, às vezes, só de você ler um livro, se você estiver passando por uma doença, às vezes, só de você ler o texto do livro sobre aquela doença, aquilo já vai trazer um monte de reflexões para você. E você já vai começar a abrir o seu inconsciente para a cura das suas crenças. E eu não posso deixar de indicar, né, o livro da Vaiana Steibel, que é a criadora do Theta Healing, que é Doenças e Desordens, que é um livrão do Theta Healing, que é uma das bases do curso Anatomia Intuitiva, que é o maior curso do Theta Healing, no qual você estuda cada sistema por dia, né? Um sistema em cada dia, que foi um curso que eu tive a honra de fazer no ano passado. Um curso que é bem longo,
bem longo. O Anatomia Intuitiva é maravilhoso e a gente vai olhando crença por crença para cada doença, né? Então, quando você faz o Anatomia Intuitiva, que já é um curso bem avançado do Theta Healing, você se torna o que a Havaiana chama de Medical Healer, ou um curador médico. Então, você está bastante habilitado a atender pessoas com quadros de doença, utilizando a técnica do Theta Healing. Então, você vai ver com o Theta Healing quais são as crenças que estão associadas àquela doença, tá? Então, eu acho que basicamente eu terminei as indicações. Essa lição aqui, né, de hoje, de um curso em milagres, né, a doença é uma defesa contra a verdade. Na verdade, Jesus vai falar desse assunto ao longo do livro-texto, né? Tem algumas sessões que vocês podem procurar e ler as sessões, e elas vão ser de muito apoio para a prática de hoje, tá? Deixa eu ver se eu acho alguma sessão aqui para falar para vocês de forma específica, né? E aí o que acontece? Jesus aqui, ele tá basicamente, olha, a ilusão do ego-corpo é uma boa sessão, capítulo 4. Cura e integridade inteira, o capítulo 5 inteiro, cura e integridade, tá? O que mais? O Deus da doença e o capítulo 10 inteiro, os ídolos da doença, tá? O capítulo 10 inteiro. E aí já chega, não precisamos mais do que isso. Se você ler o capítulo 5 e o capítulo 10 já tá de bom tamanho. Dá para você ler, são capítulos tranquilos de ler, né? Então o que é importante saber? Jesus, claro que quando a gente pega os livros de psicossomática, né? E o conhecimento da Seitinoye também tem vários livros da Seitinoye que vão falar de doença, né? De correlações entre doenças e equívocos mentais, pra gente falar dessa forma. E claro que tudo isso, como o nosso corpo, ele é um grande símbolo, né? Cada parte do nosso corpo simboliza uma área da nossa vida. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se você tem uma doença no sangue, por exemplo, se você tem uma questão com o seu transporte sanguíneo, né? Venoso ou arterial, então está te faltando alegria. Varizes são falta de alegria de viver. A pessoa está sem alegria de viver e aí ela tem varizes, tá? Como as mulheres, de um modo geral, elas são mais reprimidas na nossa sociedade no sentido de fazerem o que desejam, é mais comum uma mulher ter varizes do que um homem, mas os homens também apresentam, né? Então são simbologias. A medicina chinesa, ela traz essas simbologias. A medicina egípcia traz essas simbologias. Todas as medicinas antigas, né? O próprio Ayurveda, que é a medicina indiana, de 7.000 anos, ela vai trazer essas simbologias. E Jesus, com essa lição, a doença é uma defesa contra a verdade, o que ele está dizendo aqui pra gente é que, no fim das contas, não importa se a sua doença é na testa ou no dedão do pé, a doença é uma defesa contra a verdade. Então, a doença é uma defesa contra a verdade de que eu permaneço unida ao meu Criador, de que a separação nunca ocorreu. Então, quando eu consigo reintegrar a minha mente, a minha conexão com Deus, quando eu consigo me reconectar com Deus, então a doença obrigatoriamente deve desaparecer. Jaque, mas aí a gente não vai morrer? Essa é uma história pra gente discutir numa live inteira, tá? Então, por enquanto, vamos ficar só com a doença e nenhum de nós quer ficar doente, nenhum de nós quer ter problemas físicos, nenhum de nós queremos ter uma vida, um corpo saudável, forte, bonito, jovem, viçoso, enquanto nós estivermos aqui, e esse é o nosso direito divino de nascimento. Porque esse corpo bonito, jovem, saudável, viçoso, curado, ele é um reflexo de uma mente que está curada, uma mente que está íntegra, uma mente que está conectada com o próprio Criador, tá? Então, basicamente, o que Jesus faz em um curso em milagres
trazer toda essa discussão, que na minha opinião é extremamente interessante, da simbologia das partes do corpo e dizer, olha, no final das contas isso é muito bacana, mas isso não importa não. Não importa qual é a doença que você tenha. Então você pode curá-la se reconectando com Deus. Se lembrando de que você é um com Deus, tá? Então é basicamente disso que ele fala nessa lição. Essa lição ela é muito taxativa, né? É uma lição que eu acho que entra lá nos Passos Gigantescos Ampliados, sobre os quais eu falei na live Os Passos Gigantescos, né? Essa lição para mim é muito forte. A doença é uma defesa contra a verdade, seja essa doença uma doença mental, uma doença psíquica, né? Um transtorno mental, um transtorno de personalidade ou uma doença física, né? Então, por isso que a meditação ela é a cura para todas as doenças. Quanto mais a gente medita, mais saudável a gente se torna. Por isso que a oração é a cura para todas as doenças. Ah, Jaque, mas aí eu vou orar para eu ficar boa? Não, eu vou orar para pedir a Deus para corrigir os equívocos da minha mente que estão fazendo com que eu adoeça, né? Jesus nunca vai nos dar, ele fala isso no texto, uma resposta que vai aumentar o medo, né? E a doença é um mecanismo de defesa, né? É uma forma de o ego ficar lá capengando, mas é o jeito como ele consegue fazer, tá? Então Deus não vai nos dar nunca uma resposta que vai aumentar o nosso medo. Então ele não pode tirar a doença de nós, mas ele pode sim corrigir a nossa mente, nos dar um milagre, né? Através da expiação ele corrige as nossas mentes, através do milagre, e nos lembra de que a separação nunca, jamais ocorreu e que nós continuamos um com o nosso Criador. Tá bom, meus queridos? Eu tô com um certo medo dessa minha câmera parar de funcionar, que eu já estava usando ela aqui durante algum tempo, e eu também vou ter que terminar a lição hoje um pouco mais cedo, tá bom? Que mais que eu tinha para falar para vocês hoje? Eu acho que eu tinha que comentar aqui um comentário que eu recebi no YouTube. Se por um acaso a câmera pifar, vocês se sintam despedidos, tá? Não, gente, eu acho que era isso mesmo, né? Lembrando a vocês que a lição do dia é a lição que vai nos trazer a prática necessária do dia, tá? Eu ia ler um comentário, mas esse comentário ele foge um pouco do tema da nossa lição. Então, hoje o seu dever de casa é fazer essa lista das suas questões com a sua infância, ver o que efetivamente estava acontecendo lá na sua vida, na sua infância, e pedir a Deus que te dê a correção da sua mente para qualquer doença que você esteja enfrentando no dia de hoje, seja ela crônica, seja ela aguda, seja ela fácil, seja ela difícil. E nós podemos também pedir para que o Divino Espírito Santo nos mostre qual é o propósito que essa doença tem para nós, qual é o aprendizado que essa doença nos traz. Meu Divino Espírito Santo, o que eu tenho que aprender com essa doença que está se apresentando no meu corpo hoje? Qual é o padrão que eu tenho que limpar? Qual é o equívoco mental que eu preciso corrigir? Lembrando de uma coisa muito importante. De uma forma geral, as nossas doenças elas vão obedecer a padrões ancestrais de adoecimento nas nossas famílias. Porque, na verdade, os padrões ancestrais de adoecimento, eles vão refletir padrões ancestrais de comportamento. Pela lei da afinidade, que o semelhante atrai semelhante, eu só fui atraída para minha família porque eu tinha um padrão mental que se refletia num padrão de comportamento que era bastante semelhante, tá? Então existem as mesmas doenças na família, né? Então, por exemplo, a minha mãe teve pedra na vesícula, a minha avó, Amélia, mãe da minha mãe, morreu de câncer na vesícula, a minha irmã tem pedra na vesícula. Então, isso é um padrão das mulheres, que é um padrão de
guardar ressentimento, guardar mágoa, ser crítico, não se expressar assertivamente na hora em que tem que colocar um limite, ter dificuldade de colocar um limite amoroso e assertivo, né? Então, depois aquilo sai de uma forma meio desastrada. Então, estou dando um exemplo. E tem outras doenças que fazem parte dos padrões de adoecimento da nossa família, que vão nos falar de equívocos mentais, de equívocos de pensamento e que vão nos falar de equívocos de comportamento, né? Então, se eu quero também reverter uma doença, é bom que eu veja lá nas listinhas quais são os comportamentos que, ao eu me aferrar a eles, eu estou fazendo com que a doença tenha um terreno fértil para permanecer se manifestando no meu corpo, na minha vida. Tá? Mas Jesus vem e acaba com tudo isso e fala assim, do que eu tenho que me lembrar aqui mesmo? Eu tenho que me lembrar que eu não sou um corpo, que eu sou livre, que eu ainda sou como Deus me criou e que eu tenho que aceitar a verdade do que eu sou. E aí, ao aceitar a verdade do que eu sou, de quem eu sou, eu permito então que a minha mente seja curada. Eu tenho que pedir a Deus hoje, né? E eu posso levar todas essas consciências para minha criança interior. Eu tenho que pedir a Deus hoje que corrija a minha mente, que me mostre onde eu estou errando, onde eu estou equivocada, tá bom? Basicamente é isso. E o que mais que eu queria falar? Eu não sou um corpo, a minha mente não pode atacar. E a minha mente não pode atacar, portanto não posso estar doente. Ele está falando aqui que a mente sã não pode atacar. Então, se eu vou lá e me conecto com a minha mente certa, a mente errada não pode mais atacar, tá bom? E aí, eu não posso estar doente. E aí, a Seichonoye é ótimo, né? Porque tem, inclusive, um livro do mestre que eu recomendo para vocês, que é A Inexistência da Doença, né? Que o mestre ele é peremptório, ele diz que a doença não existe, né? E que você tem que se convencer disso. A doença não tem existência verdadeira. A doença é um reflexo no seu corpo de um pensamento equivocado, né? De uma ilusão do ego. Então, uma ilusão do ego se manifesta, se materializa no seu corpo, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma mágoa, se eu tenho um ódio, se eu tenho um ressentimento, é porque no fundo, eu estou entendendo que essa mágoa, esse ódio e esse ressentimento me trazem um ganho. Por quê? Porque o ego quer ter sempre razão. O ego prefere estar doente, não ser feliz, mas ele tem que ter sempre razão. Então essa mágoa, esse ressentimento e esse rancor, eles vêm da crença de que eu sou vítima do outro. De que o outro me vitimizou, de que o outro me fez mal, de que o outro me prejudicou. E as mágoas, os ressentimentos, os ódios, eles estão por trás de todos os tipos de câncer, né? De formações materiais no nosso corpo também, as pedras, né? As pedras, os cálculos, né? Os rins vão falar de medo, né? Então, cálculo renal, eu tô com medo. Normalmente, medo ligado às finanças. E por aí vai, não vou entrar em detalhe. Mas o que calcifica no meu corpo, algo vai se calcificar no seu corpo, no meu corpo. Algo que deveria estar fluindo se calcifica. Um tumor é isso, né? Uma pedra na vesícula é isso, né? Uma gordura no fígado é isso. Seu fígado está aguardando uma matéria que não pertence a ele. Então, tudo isso vai falar de mágoas, ódios e ressentimentos. Então, tudo isso vai falar também de uma crença de que eu sou vítima das circunstâncias, de que eu sou vítima de alguém, que eu sou vítima de algo, tá? Então, à medida em que eu vou curando, pedindo ao Divino Espírito Santo para que remova de mim, por favor, ó Divino Espírito Santo, peço agora, essa crença de que eu sou vítima de algo externo, de que algo externo tem o poder de tirar a minha paz, a minha felicidade, de me entristecer, eu tô dando poder para o outro, quando na verdade o que está gerando todo esse mal-estar dentro de mim é a forma como eu estou percebendo aquela pessoa, aquele relacionamento, aquela situação. Então, na verdade, isso é uma grande fantasia. É uma ilusão do ego, né? A consciência de vítima é uma grande ilusão do ego, né? Porque eu estou dando o poder que é meu
para o outro, né? E na verdade só os meus próprios pensamentos podem me ferir. Então é disso que eu estou me defendendo. A doença é uma defesa contra a verdade. Eu estou mostrando lá com o meu corpo que eu posso ser ferido por algo externo, inclusive, né? Então basicamente é isso. Então nós precisamos pedir ao Divino Espírito Santo que sim, corrija as nossas mentes desses pensamentos equivocados, dessas ilusões do ego. Então uma boa prece para a gente fazer hoje é: ó Divino Espírito Santo, por favor remova da minha mente as ilusões egóicas que estão causando, por exemplo, a pedra na minha vesícula. Tá bom, meus queridos? Então eu vou encerrar o vídeo agora, que eu tô morrendo de medo dessa câmera pifar também, tá? E amanhã a gente tem novo vídeo, a gente conversa mais um pouco sobre esse tema, tá? Então eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso, e se Deus quiser nós nos vemos novamente amanhã.